Fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É de graça. Clicou uma vez no botão, confirma a tua inscrição. Participe da campanha dos 100 mil inscritos aqui no canal. Não paga nada, é só confirmar a sua inscrição aqui. Gente, quando eu falo aqui que 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritos porque acham que é pago e tal. Não é não, gente. É de graça. Eu juro para você. Clicou uma vez nesse botão aí, ó. Experimenta. Clica só. Inscreva-se. Ponto. Tá inscrito. Tá certo? Deixe seu like também, porque ajuda e ajuda demais. E habilite o sino das notificações. Agora deixa eu acelerar aqui, porque eu preciso falar da PagBet. PagBet é patrocinadora aqui do canal, parceira do canal. É, você aposte, mas sempre com muita responsabilidade, tá? O que é legal na PagBet é que você consegue apostar com apenas R$ 1, tá? O link fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo aqui embaixo, tá bom? O link aqui do canal, você clicou uma vez, já faz seu cadastro, é rapidinho, tá? A PagBet tem suporte humanizado para tirar suas dúvidas durante 24 horas, as cotações são bem altas, tá? E o cadastro também é rápido e sem burocracia nenhuma, tá? Na PagBet também é possível você encerrar a sua aposta quando o nosso Vasco ou o time que você apostou estiver ganhando, né? Você, ó, pô, tô ganhando aqui, vou encerrar para tirar o meu rapidinho, beleza? Então, vai na PagBet, acertou, tá pago. Vai pelo canal Vasco Connection, que é muito mais legal, tá certo? Agora vamos falar de Vasco, falar de assuntos importantes. Vou falar coisas para vocês aqui que realmente vai te assustar num primeiro momento, né? Claro que eu quero sempre a opinião de todos vocês, mas tem negócios no Vasco, tá? Negócios mesmo, e negócios importantes, né? O Vasco, como vocês sabem, corre contra o tempo para anunciar um meia armador para esse time, né? O Vasco anunciou o Serginho, né, que é atacante, anunciou o Maicon, o zagueiro, agora o Medel, que é um volante, joga ali no meio campo, vai preencher uma lacuna ali o Medel, hein? Tinha gente aqui reclamando do Medel, eu falei, será que essas pessoas conhecem mesmo o futebol do Medel? O cara é bom de bola, é volantão, é um volante realmente de seleção. Então, eu acho que o Vasco fez um bom negócio, tá? No caso Medel. Eu vou falar aqui sobre o Rodrigo Zalazar, né? Um jogador de 23 anos apenas, meio-campista do Schalke 04 e assim, é muito bom jogador, me chamou a atenção. Ah, Eduardo, o São Paulo entrou na briga, vai dificultar a vida do Vasco. Não vai, tá? Ontem eu apurei algumas informações e setoristas do São Paulo, amigos, né? A gente acaba fazendo algumas amizades, falaram: olha, dificilmente o São Paulo vai disputar financeiramente com o Vasco. Se o Vasco entrar com 3 milhões de euros, é a proposta mais ou menos que o Vasco teria feito aqui, tá? Essa informação que eu tenho pelos direitos, 60% só dos direitos econômicos do Rodrigo Zalazar, tá? Então, pagar 3 milhões de euros por 60% dos direitos desse jogador, estou falando aqui de um bom jogador, de um jogador realmente robusto para jogar no meio campo, né? E assim, ele joga num campeonato difícil, o campeonato alemão não é um campeonato fácil, né? Então, esse atleta pode, sim, tem chance sim dele reforçar o Vasco, assim como o Lanzini também tem. Qual é a questão do Lanzini? O salário é muito alto, né? Então, o Vasco fez uma proposta, o Vasco aguarda a resposta do empresário e do jogador, tá? Enfim, o Vasco fez uma proposta, um exemplo, muito acima do que da proposta do River Plate, né? Que é o clube do coração dele, na Argentina e tal. Enfim, são dois jogadores aí que pode. E outra coisa aqui, deixa eu só é, é, contextualizar. O Vasco está buscando dois jogadores de meio campo. Por quê? A carência no Vasco, nessa posição, vocês sabem, né, gente? É muito grande. Então, assim, quando você fala num Zalazar, você fala num Lanzini, poxa, você fala no Medel, olha a cara que você já deu pro meio campo do Vasco, sabe? Ontem,
eu trouxe também a informação que o Vasco teria sondado a situação do Lucas Prato. Vi muita gente, não. Sim, gente. Temos que ter um atacante, precisamos de um atacante com experiência. Sabe? Por quê? É por posição a parada. Sabe? São muitas apostas, são muitos meninos no Vasco. Sabe? Então, assim, o melhor jogador do ataque do Vasco, aí é o Ryan, estou dizendo aqui, e essa é a minha opinião, ele tem apenas 16 anos. Esse menino vai oscilar ainda, né? Então, vamos ficar atento, vamos ficar ligado, porque o Vasco está no mercado para reforçar o elenco, um elenco que realmente vai fazer uma diferença muito grande no segundo turno, para cima ou para baixo, tá? E trazendo esses jogadores, eu acredito que o Vasco vai subir de produção sim, e sem mais. Aí, Eduardo, e a questão do técnico, mudando o assunto? Olha, a informação é do Rafael Ribeiro, do jornal O Lance, tá? Os créditos vão para ele, tá? Ele botou assim: Rogério Ceni e Vasco, parte 2. Vamos ao assunto mais polêmico da semana, risos, né? Ele colocou no Twitter dele. O treinador espera a chegada dos chefões da 777 para uma conversa presencial sobre os planos para o futuro. Como eu disse e reafirmo, apesar dos haters, o contrato e salário estão definidos, beleza? Então vou repetir aqui o que disse o jornalista do Lance, Rafael Ribeiro, companheiro de profissão. Um abraço aí, Rafael. Cara, ele reafirmou que o contrato e o salário tipo assim, o Vasco já definiu o salário e o contrato com o técnico Rogério Ceni. Então, assim, gente, a informação que eu trouxe, que eu apurei com as pessoas, que, enfim, eu não estava errado, né? Então, estava certo. Então, o Rafael Ribeiro está confirmando aqui. Aliás, muitos jornalistas estão afirmando e apuraram também essa situação. Cabe ressaltar, gente, eu vou falar aqui só um pouquinho, porque tem muita gente só batendo no Rogério Ceni, tá? Ontem eu conversei, tipo assim, eu faço questão de conversar com pessoas que trabalharam como profissional. Se eu conheço, eu vou buscar, né? Perguntar como é esse profissional, como é que é o dia a dia desse profissional. Enfim, olha, é um treinador muito bom, é um treinador que tem um padrão de jogo, é um treinador extremamente ofensivo, que gosta que cobra muito empenho dos jogadores, tá? O Rogério Ceni é assim, tá? Ele é um bom treinador, eu não vou negar, né? Ele foi muito bem, ele fez isso no Fortaleza, ele fez isso no Flamengo. Eduardo, mas no Flamengo, o Flamengo entregou uma seleção, foi o que eu li aqui, tá? O Flamengo entregou uma seleção para ele treinar, tá? Mas passaram Vitor Pereira por lá, não deu jeito. Como é que é o nome lá do outro, lá, o doido lá do português também? Enfim, a vida do Flamengo não interessa, mas passaram treinadores, Renato Gaúcho também passou por lá, não conseguiu treinar o Flamengo, e, de repente chamou o Sampaoli que resolveu a parada, né? Resolveu entre aspas, o Flamengo não joga tão bem assim, né? Mas o Rogério Ceni na época conseguiu ganhar o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Isso aqui no Rio de Janeiro, e o Flamengo jogando bem, um padrão de jogo. Aí ele entrou nesse assunto, falou, pô, Eduardo, o problema dele realmente é relacionamento com os jogadores, relacionamento com funcionários. Então, eu acho que que os dirigentes do Vasco deveriam trocar uma ideia, é todo mundo adulto, ninguém é criança. Se eu quero o Rogério Ceni no Vasco, quero, beleza, vamos te contratar, Rogério, mas senta aqui. Cara, ó, a informação que eu tenho sua é essa, você tem problema de relacionamento com jogadores, com funcionários e tal, blá, 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 blá. Bota tudo no papel. Bota tudo no papel. Sabe? Acho que vale a pena uma conversa. Nós somos seres humanos. Estamos sujeitos a erros. É normal. Né? Não é o cara trabalhar todo dia na mesma empresa e tal. Tem um dia que você vai chegar saturado, cansado, chateado, bolado da vida, que você não vai querer falar com ninguém. Isso é normal, sou ser humano, também sou assim. Agora, todo dia,
né? Todo dia o cara tá mal, todo dia o cara tá azedo. Isso aí não é legal, sabe? Isso aí realmente não faz bem para, não é só para o ambiente do futebol, não, é ambiente nenhum, né? Então, vamos ficar atento, vamos ficar ligado, vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Eu acho, tá? Eduardo, o que é que você acha? Ó, eu queria muito o Cuca. Ontem eu falei, gente, ontem eu botei aqui uma pesquisa, né? Mais ou menos no vídeo de ontem. Dá uma olhadinha depois. Falando sobre o Oswaldo de Oliveira, eu fico bobo como algumas pessoas não conhecem a história do Vasco. Cara, o Oswaldo de Oliveira, além de ser um grande treinador de futebol, independente de qualquer coisa, ele foi muito, mas muito bem no Vasco. Ele foi escorraçado pelo Eurico Miranda. Mas ele chegou na final do Campeonato Brasileiro e daquela Copa Mercosul no jogo, naquele jogo histórico lá, contra a equipe do Palmeiras. Depois o Joel Santana mandou, na verdade, assumiu o Vasco e foi o campeão, mas o próprio Joel Santana reconhece que quem levou o Vasco naquela condição foi o Oswaldo de Oliveira, né, que veio do Corinthians para o Vasco, dirigiu, comandou o Vasco ganhou de todo mundo, o Vasco jogando bem, com padrão de jogo, sempre foi um excelente técnico, sabe? Depois daquela briga lá com o Eurico Miranda, porque o Eurico não gostava do Filipão, no jogo entre Cruzeiro e Vasco em São Januário, eu estava nesse jogo na arquibancada lá, eu lembro muito bem, e tomei um susto, né, porque o Vasco venceu o jogo, e o Oswaldo Oliveira cumprimentou, apertou a mão do Filipão, que na época era desafeto do Eurico, quem não era desafeto do Eurico, né? Todo mundo. Enfim, ele apertou a mão do Oswaldo de Oliveira e o Eurico Miranda demitiu o Oswaldo de Oliveira depois de uma grande vitória dentro do vestiário em São Januário. Então, realmente é uma coisa complicada. O Vasco tem esse passado, infelizmente, nós temos esse passado, mas enfim, são águas passadas. Então, trouxe para a mesa um treinador que eu realmente gostaria, né? Um treinador mais experiente, um treinador tipo o Luiz Castro do Botafogo é diferente do Oswaldo de Oliveira, será? Ah, porque o cara é brasileiro, o outro é português? Pô, que papo é esse? Vamos ficar atento e ligado e analisar melhor o potencial dos treinadores brasileiros também, tá bom? É assim, pelo menos essa é a minha opinião. Tá certo, galera? Então daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Se inscreve aqui embaixo mais uma vez, cola o like aí, vamos com tudo, vamos pra cima. Pega o link do vídeo e compartilha com geral. Eduardo, eu quero fazer parte do grupo de WhatsApp para enfim, tentar ganhar a camisa quando, enfim, o canal atingir a marca de 100 mil inscritos, tá? Beleza. Então, pega o link aqui, compartilha com todo mundo, que eu, assim, quando tiver com 99 mil inscritos aqui, eu vou criar os 2 grupos de WhatsApp. É claro que, poxa, pra galera que é membro do canal, vire membro do canal aí, embaixo, pô, clica aí, virei membro, pá. Aí a sua chance aumenta porque o grupo de membros vai ser menor do que o grupo, enfim, do WhatsApp aqui, da galera que segue o canal e tudo mais, tá certo? Então é isso, se inscreve aqui embaixo, vamos com tudo, porque aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas. Daqui a pouco tem mais vídeo e live, hein? Fica atento aí, fica ligado.